Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família aí? Tudo certinho? Tudo bem, graças a Deus. Que bom que você aceitou o convite para participar hoje. E eu quero crer que vai abençoar muita gente, tá? Lê, fala um pouquinho para todos que estão assistindo aí do seu esposo, do seu filho. Se apresenta aí a faculdade que você fez e depois vamos falar um pouquinho sobre as 5 linguagens do amor. Eu sou a Letícia, né? Sou casada com o Felipe há 10 anos. Esse ano a gente faz 10 anos de casado. Sou mãe do Joaquim. Eu sou formada em terapia ocupacional. E tô aí no Instagram, né? Tentando trazer aí para as famílias, mostrando que a gente é imperfeito, mas tem como ser feliz, né? É verdade, né? É verdade. A Letícia, o perfil dela chama Rotina, como é que é mesmo? É rotina divertida com autista. Exatamente. Porque a Letícia tem um filho com um pequeno grau de autismo, mas que já foi suficiente para ela aprender muito e compartilhar com os pais, com as mães, e tem sido uma benção. Letícia, nós estávamos então conversando, você leu um livro, não é? Isso, até E esse livro abençoou muito a sua vida, não é? E eu pedi que você, então, extraísse algumas lições desse livro e compartilhasse, então, com todos os pais que estão nos assistindo hoje. é bem interessante, né? O livro é As 5 Linguagens do Amor. Eu já tinha lido, né, As 5 Linguagens do Amor, o geral, né, que é para os casais. E aí, quando eu vi que tinha o das crianças, e eu gosto muito desse assunto, né, de desenvolvimento, de como melhorar, né, a relação pai e filho, né? E aí, quando eu vi, eu falei, nossa, eu quero ler, quero ver se é igual, né? E aí eu aprendi lições maravilhosas, assim, apesar de já conhecer o livro, já saber das 5 linguagens, já saber da importância, né, da gente saber se comunicar da forma certa, foi, assim, um divisor de águas, porque eu e o Felipe conseguimos entender qual que era a linguagem do Joaquim e, a partir daí, desmistificar várias coisas, né, que às vezes a gente fala, não, a criança quer presente. Mas quer presente todo dia, né? Assim, toda hora pede presente, mas talvez a linguagem do amor seja essa, por isso que para ela é tão importante, né? Mas o que eu achei interessante, pai, é que assim, eu acompanhei essa semana inteira, né? Ouvi o Douglas, a dona Marlene, a mãe, e foi muito legal, porque até me emociona, que a mãe falou, né, de quando eu tive o problema com 17 anos. E eu assisti depois que o senhor me convidou até. E foi bem interessante, porque o autor, ele fala que o tanque emocional da criança tem que estar cheio, né? E como que a gente enche? Amando, né? Só que a gente tem que amar da forma certa. E quando eu tive aquele problema com 17 anos, hoje eu tenho certeza que o meu tanque emocional estava cheio. Porque a forma como vocês foram duros comigo não foi uma punição. Eu entendi como amor. Uhum. Então, encher o tanque emocional. Assim, eu acho que esse livro é um livro que todos os pais deveriam ler, independente de ter filhos pequenos, de ter filhos adolescentes. É o que a Adriana falou, né? Na live que ela e o Souto fizeram. A adolescência é a colheita da infância. Então, se a gente ama da forma certa, se a gente se comunica da forma certa com os nossos filhos, a colheita vai ser boa. Lá na adolescência, na vida adulta, a colheita vai ser boa, né? Então, Lê, o que os pais, mais de 1.000, não é, pessoas que estão assistindo, a sua maioria são pais, precisam saber que toda criança tem um tanque de combustível emocional, não é verdade? Exatamente. Toda criança tem um tanque de combustível emocional. E esse tanque de combustível emocional, ele não pode ser cheio lá fora, porque lá fora tem tipos diferentes de amor que pode ser altamente prejudicial, não é verdade? Sim. Esse tanque de combustível emocional tem que ser cheio dentro de casa. E como é que um pai pode encher esse tanque de combustível emocional?
principalmente quando se trata de amor? Como que tem que fazer? O autor ele fala muito sobre as 5 linguagens, né? Que é palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço, toque físico, né? E tem mais uma. Deixa eu pegar aqui, porque senão eu vou esquecer. E presente, né? Então ele fala que na infância, até os 5 anos, a criança ela transita, né? Então ela precisa do presente, ela precisa do toque físico, ela precisa do tempo de qualidade, mas sempre vai ter uma que é a linguagem principal de todo ser humano, né? Então, para alguns é tempo de qualidade, para outros são atos de serviço. E então é aí que a gente tem que prestar atenção nos nossos filhos, né? E descobrir qual é a linguagem do amor dele, né? Então, por exemplo, aqui em casa, o Joaquim assim, apesar dele ainda ter 5 anos, né? Ainda não completou 6 anos, que é onde, tipo, liga a chavinha e você consegue perceber nitidamente, o Joaquim é tempo de qualidade. Então, para ele, tempo de qualidade é fundamental. Ele pede por isso, ele quer a gente perto, ele quer que a gente brinque junto, que a gente assista a televisão junto. Então, é tempo de qualidade. Então, como que eu abasteço esse tanque? Dando tempo de qualidade para ele, né? Então, outras crianças, vai ser atos de serviço. Então, como que você faz? Se você começar, arruma seu quarto sozinho, vai fazer tal coisa. Não, faça junto, né? Vai arrumar o quarto junto, vai, na hora que é para juntar os brinquedos, vai lá, faz junto. Não que você vai fazer sempre, todos os dias, mas mostre para ele que não é porque é uma obrigação dele que ele vai sempre fazer sozinho. E isso vai demonstrando para a criança, e a criança vai entendendo que ela está sendo amada, né? E aí, a partir do momento que você vai alimentando isso e você vai enchendo esse tanque, quando a criança tiver um problema, porque ela vai ter, o autor fala isso no livro, né? Não é porque o tanque emocional está cheio que a criança não vai fazer uma birra, que o adolescente não vai ter um problema, mas o tanque está cheio. Então, independente da situação, ele sabe que ele é amado. E isso é muito importante, porque o autor ressalta muito isso no livro. Mostre para o seu filho que você o ama, independente dele fazer o certo ou o errado. Né? Porque o amor é a base, lá na frente vai ter consequências, se tiver muito amor ou se não tiver o amor, né? Então pode ter a consequência boa ou a ruim. E aí no livro ele vai falando sobre cada uma das linguagens, né? Ele dá vários exemplos, ele cita até a história de 2 irmãs que os pais viajavam e traziam presentes todas as vezes que eles viajavam. E uma se alegrava muito com os presentes, ficava muito feliz e guardava aquele presente com muito carinho. E a outra recebia e tá bom, é ok, legal. Mas para ela o tempo de qualidade, o ouvir as histórias, o saber como que foi, era mais importante. E quando esses pais entenderam isso, eles perceberam que quando eles traziam presente e a que não ligava tanto, não dava bola, eles achavam, nossa, como ela é ingrata. E na verdade não era ingratidão, é porque a linguagem do amor dela era outra. E às vezes a gente, como pai, está fazendo errado. A gente traz o presente e o que a criança queria não é só o presente. Ela queria saber da história, ela queria sentar com a gente. Então, assim, é muito simples, né? Até eu estava conversando com a Thaís esses dias e falei para ela, são situações tão cotidianas e tão simples, mas que podem ser devastadoras se não forem feitas da forma certa. Né? E isso me marcou muito o que a Adriana falou, né? A adolescência é a colheita da infância. Então, assim, que infância você está dando para os seus filhos, né? Exatamente. E aí, olha como isso é importante. Às vezes, tem pai que diz assim, eu não sei porque aquela menina deu errado, porque eu tratei todos da mesma forma. Aí que errou. Eu tratei todos da mesma forma. É aí que errou. Por quê? Cada filho é diferente. Olha para as mãos do seu dedo. Não é? Olha para os dedos da sua mão, ô Josué. Olha para os dedos da sua mão. Certo? Nenhum é igual. Assim são os nossos filhos. Nenhum é igual. Assim são os nossos filhos. Não é? Tem um, como você falou, tem um que gosta mais de presente, quando o pai volta de viagem. Tem um que vai dizer assim, pai, eu tô com saudade de você e da mamãe. Vamos brincar, certo?
certo? Nem vai valorizar muito. De repente tem um outro que fica esperando uma palavra de afirmação do pai. Não é? Para ele é muito importante elogio, muito importante reconhecer, muito importante lembrar. Então, agora, ô Letícia, nós já falamos aqui do presente e nós falamos também da linguagem do amor, de estar presente. Não é? Importante a presença dos pais, tempo de qualidade. E agora, no caso do servir. Do servir, assim, o autor sempre ressalta aquela criança que fala assim, ai, quebrou um brinquedo. Às vezes é um negócio que é só encaixar. É simples, né? E aí a gente fala, arruma sozinho, você sabe. Ele sabe fazer, mas é porque ele quer ajuda, porque para ele o serviço é o mais importante. Né? Não é eu sei fazer, mas eu preciso de você perto de mim. E até o autor fala que é uma mistura, né, de tempo de qualidade e serviço, porque quando você está dando tempo de qualidade, você está servindo, né? Então, você quer que a criança lave uma louça, você pode falar, vem me ajudar, vamos fazer juntos. E aí você vai percebendo que tem algumas crianças que são assim, né, naturalmente, e elas, sem perceber, elas pedem por isso, né? E se o pai estiver atento, ele vai notar. É aquela criança que quer ajudar na hora que a mãe está fazendo comida, é aquela criança que quer ajudar quando o pai às vezes tá lavando o carro, que sempre pede por estar junto, mas com esse tom de ajuda, né? De querer sempre ajudar o outro. Então é o serviço, né? É quando a criança nota que você arrumou o quarto dela, ou que você juntou o brinquedo para ela e ela não fez, quer que o pai fique junto para fazer a lição. É o servir mesmo, né? Em qualquer área, assim, do que a criança está fazendo, ou do adolescente, Ótimo. né? Ótimo. Agora, eu penso que uma das partes mais importantes da linguagem, e eu penso que todos, é claro, os pais precisam entender que todos têm um pouquinho de cada, mas sempre tem uma linguagem que ela é mais necessária. Os filhos esperam mais. Agora, a palavra de afirmação, para mim, é algo assim decisivo, preponderante na vida dos filhos. Fala um pouquinho sobre isso. A palavra de afirmação até a gente usa muito aqui em casa, né? Que você pode, e assim, eu aprendi muito com o senhor, né? Que sempre usou esse termo. Você é uma bênção, você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo. E assim, é uma coisa que, independente de ser a linguagem do amor do Joaquim ou não, a gente usa o tempo todo com ele, né? Então, quando a gente vai montar, por exemplo, ele gosta muito de Lego. Às vezes ele pega um Lego e ele fala, eu não consigo. Eu falo, você consegue, você é capaz. E a criança que precisa disso, então, para ela ouvir, você é capaz, você consegue, vai dar certo. Ou quando a criança consegue, você conseguiu, olha que lindo, olha que bonito que ficou. Isso tem um poder, assim, que humanamente falando, a gente não tem noção, né, do que isso está causando internamente na vida daquela criança. E o mesmo acontece ao contrário, né, pai? Quando a criança, ela tem isso, né, ela precisa disso, para ela é o combustível dela, para ela entender que ela é amada, e aí a gente fala, você não fez, você não é capaz, que burro, né? Que infelizmente tem muitos pais que usam esses termos, e aí quando você faz isso com a criança que precisa disso como combustível, você está devastando, né? E o autor, ele fala, quando você usa o negativo das linguagens do amor, né? Quando você usa o contrário, e para aquela criança era muito importante, você está devastando. Ela não se sente amada, é muito pior do que se sentir amado. E assim, é devastador e aquilo traz uma insegurança, né? O autor ressalta isso, traz uma insegurança. E aí é onde, às vezes, a gente vai vendo crianças que não conseguem ir bem na escola ou que estão tendo muitas dificuldades de relacionamento dentro de casa, mas é porque elas estão, na verdade tendo o tanque desabastecido e não abastecido, né? Então, assim, e ele fala muito sobre isso, que o toque físico e a palavra de afirmação é muito simples, né? Da gente fazer corriqueiramente todos os dias. Então, assim, a criança te ajudou a colocar a mesa, elogie, não custa nada, né? A criança fez alguma coisa legal, dê um abraço, dê um beijo, pratique isso, né?
que são duas, ele fala que são duas formas muito poderosas e muito simples, e que às vezes as pessoas não fazem, né? Porque não tiveram, ou porque não é a linguagem do amor do pai, mas que a gente precisa ser atento, né? E eu sempre tenho dito que ser pai é ter a oportunidade de ser o pai que você não teve. Ser mãe é ter a oportunidade de você ser a mãe que você não teve. Então, não é porque você não teve que você não vai ser. Pelo contrário, é exatamente porque você não teve tudo isso que você vai dar para os seus filhos, até para não repetir o erro dos seus pais. E é isso que todos os pais precisam entender, não é? Que ser pai, ser mãe, é a grande oportunidade de ser aquilo que não teve, não é verdade? Lê, 2 minutinhos, deixe uma mensagem para as mães aí, então. Eu acho assim que se você puder, né, se você tiver a oportunidade de ler esse livro, eu acho que vai ser um divisor de águas assim na sua vida. Tanto como mãe, como esposa. Porque às vezes a gente está fazendo errado também no casamento, né? E independente do livro ter essa linguagem mais para criança, você consegue usar ela em todas as áreas da sua vida. E uma coisa assim que eu às vezes fico pensando, a gente não estuda para ser mãe, né? A gente não estuda para casar na maioria das vezes. E só que dá tempo da gente entrar no YouTube, assistir vários vídeos sobre isso, dá tempo da gente ler livros sobre maternidade, sobre casamento, sobre família. Então, assim, estude, procure saber, porque a gente pode mudar a história da vida dos nossos filhos. Com certeza. Você gostou? Clique aqui no gostei. Clique também no sininho para você sempre ser informado dos vídeos que nós postamos aqui. E lembrando que até o dia 31 nós estaremos postando os vídeos da live desta série Minha Família Vai Viver um Milagre. Eu dividi em 3 temas. A primeira semana, falando sobre o desafio de criar filhos para Deus. A segunda semana, inteligência financeira, sobre finanças. E a quarta semana, sobre sexo e sexualidade. Uma bênção. Não perca nenhum vídeo. E se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva ainda hoje. E lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer. Até o próximo vídeo.